Salve, 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 meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. A galera já tá pedindo, virou febre agora no Brasil, a galera tá pedindo, seja bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso pra você. Seja bem-vindo a mais um vídeo maravilhoso rumo ao ensejo. Se por acaso tu aqui não vai fazer a prova do ensejo, não sabe o que é, mas precisa aprender sobre texto jornalístico, meu filho, pode ficar nesse vídeo, que esse vídeo também é para você. E aproveitando, você que gosta de língua portuguesa, ó, vídeos novos toda segunda, 19 horas, live de redação. Aqui a gente trabalha redação para valer, não fica assim, de vez em quando eu dou. Redação é o forte do canal. Toda quarta-feira tem live às 19 horas e no sabadão um vídeo extra que por enquanto a gente está no mês da resolução aí, fazendo simulado todo sábado. Inclusive no próximo sábado você vai ter um simulado sobre essa aula. Então fique ligado, aprenda bem tudo hoje, que no sabadão vai ter um simulado para você. E aí, onde você pode pegar então esse simulado? Onde que você pode saber todas as novidades? Ó, no Instagram, @Thiago_Buranello. Lá tem todas as novidades que tá rolando aí sobre a minha vida. Falo sobre a vida também. E lá tem o link para entrar no grupo do Telegram, que é onde você vai achar o simulado, ou então aqui embaixo na descrição tem o endereço do Telegram. Se inscreva no canal sempre, ative o sininho e me ajude a chegar a 200 mil inscritos. 200 mil inscritos até quando? Até o final de abril você tem para fazer isso. Então compartilha, não paga nada se inscrever e bora lá começar a nossa aulinha de hoje então sobre textos jornalísticos. Bora! Bora lá, galera, então. Textos jornalísticos. Bom, primeira coisa que a gente já tem que quebrar na sua cabeça aí, né? Quebrar na sua cabeça, não quebrar a sua cabeça, tá? Vamos quebrar um conceito que muitas vezes as pessoas trazem. Quando a gente fala de texto jornalístico, você lembra o quê? É um texto que está onde? No jornal. Muito bem. Só que qual é o conceito errado que a galera às vezes acaba trazendo? É o seguinte, texto jornalístico só é texto expositivo, só é texto informativo. E se você não conhece a família dos IVOs, ainda conhece a família dos IVOs? Se você não conhece a família dos IVOs, que é o narrativo, expositivo, descritivo, argumentativo, são os tipos de texto, você tem que prestar atenção aí nos vídeos que estão nessa lista de revisão. Para quê? Porque lá eu já dei uma aula de tipologia textual. Então, qual é o conceito que eu quero quebrar hoje? Fala de texto jornalístico, quando você fala de texto jornalístico, não tem a ver apenas com informação, combinado? Falar de texto jornalístico é falar de textos que estão no mesmo suporte. Qual é o suporte? Aí sim, o jornal. Então a primeira coisa para a gente começar, o que é um suporte do gênero textual? Suporte é onde um gênero textual circula. Então, por exemplo, gibi, ele não é um gênero textual. Gibi é um suporte, ou seja, é ali dentro do gibi que eu encontro o gênero textual, tirinha, é ali dentro do gibi que eu encontro o gênero textual, história em quadrinhos. Beleza? Deixa eu ver o que mais. No YouTube. Aqui no YouTube, o YouTube é o suporte. Dentro do YouTube você encontra o quê? Videoaulas, você encontra pegadinhas, você encontra clips, né? Então é a mesma coisa com o jornal. Então o jornal vai ser o suporte desses textos jornalísticos. Aí o que acontece? Dentro do jornal, e aí não importa se é o jornal impresso ou se eu estou falando do jornal visual aí, né, em formato de vídeo, não importa. Dentro do jornal, seja ele em vídeo, seja ele impresso, eu terei os textos jornalísticos, tá? Só que dentro desses textos jornalísticos, eu terei o quê? Eu terei as tipologias. Então eu vou colocar aqui agora o nome de alguns gêneros importantes, tá? Gêneros textuais jornalísticos, beleza? Gêneros textuais jornalísticos importantes para o
enseja. Beleza? Então vamos lá. Primeiro gênero importante que pode aparecer na prova de interpretação é a notícia. O que você deve saber quando você pegar uma notícia para ler? Pegou uma notícia para ler, o que você tem que saber? Notícia, galera, é um texto que é um texto expositivo. O que é um texto expositivo? É um texto que vai querer passar para mim uma informação. Então, é um texto expositivo, vai querer passar para mim uma informação. O que mais? A notícia é um texto que tem uma linguagem chamada de linguagem objetiva. Linguagem objetiva. O que é uma linguagem objetiva? É uma linguagem imparcial, é uma linguagem que não tem opinião. Beleza? Então, notícia é um texto expositivo, traz uma informação, linguagem objetiva. Ok? E mais um ponto aqui é discurso indireto. Ah, mas o que é isso, professor? Discurso indireto. Esse S ficou maravilhoso. Vou até arrumar esse S que ficou maravilhoso, meu pai amado. Agora melhorou pra caramba, hein? Ó, discurso indireto. Ó, o que é discurso indireto, professor Burã Nelson? Ó, discurso indireto é o seguinte. Pensa só. Vou abrir uma observação aqui, um OBS. OBS. Ó. O que é um discurso? Discurso é quando alguém fala, certo? Esquece a notícia um pouquinho, vamos lembrar de uma história que é mais fácil. Uma historinha. Quem é que pode falar numa historinha? Quem é que pode falar numa historinha? É o seguinte. O narrador. O narrador, ele vai falar numa história, porque qual é a profissão do narrador? Narrar. Então, discurso, narrador. Quem mais pode ter o discurso? Quem mais pode ter a palavra? Quem mais pode falar numa história além do narrador? Personagem. Tá? Só que acontece o seguinte, meus irmãos. A história pode ser feita assim, ó. Olha o narrador. Então Romeu chegou até a Julieta e disse: "Eu te amo." E ela respondeu: "Que bom, mas eu não." Então, olha só. Perceba que você ouviu, ou se fosse um texto escrito, você leu a voz do personagem separado da voz do narrador. Né? Ó, então Romeu chegou até Julieta e disse, : "Eu te amo." E ela respondeu: "Que bom, eu não." Isso é discurso direto. Por que é um discurso direto? Porque as personagens falaram diretamente, ou seja, o narrador falou, fez assim, ó. Sua vez agora. Por isso que é direto, porque o personagem fala diretamente, o narrador está falando, ele fala, sua vez agora. Agora, o indireto. O que é algo indireto? É quando o personagem ele fala, mas ele fala indiretamente, ou seja, ele não fala. Né? Ó, vou fazer agora na forma indireta. Então Romeu chegou até a Julieta e disse que a amava. Foi nesse instante que ela o surpreendeu dizendo que não gostava dele. Então veja, é o narrador que está falando tudo. Romeu chegou até a Julieta e disse que a amava. Não tem a voz do Romeu falando, eu te amo. É o narrador contando o que o Romeu falou. Tá? Então, isso é indireto, porque os personagens falam de forma indireta. Tudo bem? Vamos lá. Por que a notícia, então, predomina, tá? Predomina. Por que na notícia predomina o discurso indireto? Porque na notícia o jornalista vai falar o que as pessoas falaram para ele. Então, por exemplo, aconteceu um assalto. Aí o jornalista chega lá, no local onde foi o assalto, vai conversar com as testemunhas e fala, como que foi? Então o homem veio, chegou armado, segurou no meu braço, pôs a arma na minha cabeça. Aí, na notícia, normalmente, então, o jornalista vai escrever assim. Segundo testemunhos que estavam, não.
Segundo testemunhos que estavam no local, os homens seguraram o braço de uma senhora e apontaram uma arma para a sua cabeça. Nossa, então segundo testemunhos que estavam no local, os assaltantes seguraram uma mulher pelo braço, uma senhora pelo braço, e apontaram uma arma para a sua cabeça. Então veja, não tem a fala de ninguém ali. É o narrador contando o que as pessoas disseram. Agora, se fosse direto, eu abriria aspas e colocaria: os homens entraram de repente na lotérica e seguraram o meu braço e apontaram a arma para a minha cabeça. Veja, aí eu tenho o jornalista, deu espaço para outra pessoa falar. Beleza? Isso seria daí direto. Certo? Fechou nosso parênteses aqui do que é direto e indireto? Bom, vamos lá. Que mais? Bom, de notícia, acho que isso é o mais importante. Aí, tem umas paradinhas aqui que eu vou aprofundar rapidamente, só para você entender melhor sobre a questão da notícia. A notícia, normalmente, ela tem essa estrutura aqui, ó. Título, que é chamado de manchete. Beleza? O primeiro parágrafo de uma notícia é chamado de lead. Lead. O que é o lead? Lead significa, é o parágrafo que contém as informações principais. Então, normalmente, no primeiro parágrafo da notícia, você vai encontrar o que aconteceu, onde que aconteceu, quando aconteceu, quem é que estava envolvido, por que aconteceu. Então, você tem que saber que estarão ali as informações principais e que esse primeiro parágrafo na notícia, normalmente ele tem um nome, que é chamado de lead. Beleza? Bom, depois do lead vem o desenvolvimento do texto, tá? O corpo do texto. Claro, o primeiro parágrafo faz parte do corpo do texto, tá? Mas é como o resto do texto, o resto dos parágrafos não tem um nome específico, eu estou separando aqui a explicação. Professor, e subtítulo? Eu posso ter um subtítulo na notícia? Posso. Posso sim. Quando você tiver esse subtítulo, na notícia ele é chamado de subtítulo, ou então olho da notícia, ou ainda linha fina. Então anote aí, tá? Então, o subtítulo, quando ele existir, ele pode ser chamado de olho, ou ele pode ser chamado de linha fina, ou o nome normal, subtítulo. Ok? Bom, próximo texto jornalístico aí que é importante, que acaba aparecendo na prova do Enseja, é a reportagem. Reportagem. Bom, o que a reportagem tem? Reportagem é um texto que vai ser expositivo, é um texto do tipo expositivo, tá? E é um texto que pertence à tipologia, que ele é... Eu estou colocando masculino porque eu estou falando. O texto é descritivo, tá? Porque não falar, reportagem expositivo, parece que não combina, né? Então, o texto é expositivo, o texto é descritivo. O que é um texto descritivo? É um texto que traz detalhes para a gente. O que mais que eu tenho que saber sobre a reportagem? Tá? A linguagem da reportagem. A linguagem da reportagem é uma linguagem ainda objetiva. Apesar de que, olha o parêntese aqui, no meio da reportagem, dependendo de qual for o assunto dessa reportagem, eu posso ter uma linguagem opinativa, que a gente chama de subjetiva daí. Por exemplo, faz de conta que alguém está entrevistando a minha pessoa, né, professor de redação, e perguntando o que eu acho sobre ler livros digitalmente. Né? Então, hoje em dia a gente tem livro no papel e a gente tem livro digital. Né? Por exemplo, tem até os aparelhinhos que chamam Kindle. Né? Kindle. Então, e aí? Quem não sabe o que é um Kindle, o Heitor vai fazer um favor. Ah, Heitor, é só pegar a imagem, Heitor. Um Kindle aqui, ó. Kindle. Alô, se alguém quiser dar um Kindle para mim, eu estou aceitando. Kindle. Alô, Amazon, manda um Kindle. Ó. Muito bem. Então, alguém pode fazer uma entrevista comigo e perguntar qual a minha opinião sobre ler livros digitalmente. Se eu sou a favor ou contra, né? Ou se eu gosto de incentivar a leitura no papel, por exemplo. Aquele trecho da reportagem é a minha opinião. Então eu posso dizer que aquele trecho ele é subjetivo. Mas se a pergunta for qual é a função da reportagem, vai ser objetiva.
Por quê? Porque a reportagem em si não está dando opinião. Não é a opinião do jornalista, não é a opinião do repórter. É a minha opinião. É de com quem elas conversaram. Tudo bem? O que mais? Discurso. Normalmente, já que contém a opinião de alguém, ou o relato de alguém, ou alguém que participou de toda a ação, eu digo que a reportagem, ela utiliza predominantemente o discurso direto. Por que na reportagem, então, vai ter o discurso direto? Porque o jornalista vai abrir um espaço para que alguém que estava envolvido fale algo. Então, pode entrevistar um professor para dar opinião, pode entrevistar alguém que estava ali envolvido naquela situação, alguém que vai participar de algo. Discurso direto. Beleza? Relação à estrutura é muito semelhante. Vai ter título, vai ter manchete, pode ter subtítulo, vai ter o primeiro parágrafo que chama lead. Só que a diferença é que no corpo do texto eu terei o discurso direto e aí eu terei depoimentos. Essa é a diferença. A reportagem ela vai trazer mais detalhes no meio do texto e a reportagem, o que ela vai ter no meio? Esses depoimentos entre aspas. Ok? Próximo texto jornalístico que é importante, que acaba aparecendo no Enseja. Editorial. Bom, o editorial é um texto que está no jornal e ao contrário do que muita gente diz por aí, o jornal não pode dar opinião, jornal que é bom mesmo tem que ser imparcial. O editorial é uma parte dentro do jornal reservada à opinião. Então, se o editorial é um texto de opinião, se aparecer na sua prova do Enseja, você já tem que saber que o editorial é um texto argumentativo. O editorial é um texto argumentativo. Bom, sabendo que o editorial é um texto argumentativo, eu vou dizer que no editorial eu tenho uma linguagem subjetiva. Eu tenho uma linguagem subjetiva. Tudo bem? Aí, moçada, discurso é indireto, normalmente, tá? Apesar de poder ter o outro discurso, não vou nem anotar isso, mas normalmente é um texto que eu não fico abrindo espaço para outra pessoa, então vai predominar o discurso indireto, tá? Ó, editorial indireto. É só o jornalista escrevendo. E a principal ideia: manifesta a opinião. Ih, vai ficar apertado. Manifesta a opinião coletiva. Então, o editorial manifesta a opinião coletiva de quem? Daquele grupo, daquele veículo de comunicação. Então, por exemplo, se você lê um editorial da revista Veja, naquele texto, de quem é aquela opinião? É da revista Veja. Se você lê um editorial da Folha de São Paulo, de quem é aquela opinião? É da Folha de São Paulo. Não é só de um jornalista. Aquela opinião representa a opinião do veículo de comunicação. Por isso que esse texto ele é escrito pelo editor-chefe, ou ele é sempre ali aprovado, ou ele é modelado pelo editor-chefe. O editor-chefe vai falar assim, nossa linha, a nossa empresa, a empresa que a gente trabalha, ela defende isso. Então nós vamos dar uma opinião nessa linha de raciocínio. Tá? Então, editorial é um texto que está no jornal e é a opinião do jornal. Então, a revista Veja pode dar opinião? Pode. Não na notícia, não na reportagem, mas no editorial ela pode. Beleza? Próximo texto jornalístico. Artigo de opinião. O artigo de opinião, como o próprio nome já diz, é onde eu teria opinião. Só que agora, diferente do editorial, vai ser uma opinião individual. Mas é um texto argumentativo também. Tem a linguagem subjetiva. Só que agora é uma opinião individual. Tranquilo? Quem escreve um artigo de opinião é chamado de articulista.
articulista. E já que ele é um articulista, já que ele está colocando a opinião dele, nós devemos entender que esse texto normalmente é escrito em primeira pessoa. Então, o artigo de opinião normalmente é escrito em primeira pessoa. Por que em primeira pessoa? Porque é a minha opinião, é a opinião individual. Então, diferente da redação em si, a dissertação argumentativa que a gente usa a terceira pessoa, o artigo de opinião normalmente vai ter lá o acredito, percebo, tá? Professor, pode usar o plural? Não tem problema, mas às vezes ele vai fazer essa mistura ali de primeira pessoa do singular e às vezes falar o plural. Beleza? O editorial, galera, que eu acabei não comentando, ele vai ser em primeira ou terceira pessoa? O editorial, ele vai ser em terceira pessoa. Mas nada impede eles usarem a primeira pessoa do plural, falar o nós, caso ele queira se referir à revista ou à sociedade. Devemos fazer tal coisa. Ele está falando deles enquanto revista, enquanto jornal, e pegando mais a galera da sociedade. Tudo bem? Agora, primeira pessoa do singular, o eu, não. Aqui sim. Aqui, primeira pessoa do singular. O eu vai aparecer, porque é artigo de opinião. A minha opinião. O editorial, como eu disse, se ele é uma opinião coletiva, ele não vai ser assinado normalmente. Vai estar lá a assinatura com o nome do jornal. Revista Veja, Gazeta do Povo, Folha de São Paulo. O artigo de opinião, ele vai ser assinado com o nome do jornalista. Tanto que hoje mesmo eu estava olhando o site da CNN, tá? Coloca aí CNN Brasil, e eu coloquei lá artigo de opinião. E lá no artigo de opinião, tinha a opinião de um jornalista, e embaixo estava escrito assim, a opinião do fulano de tal não representa necessariamente a opinião da CNN. Então, apesar de estar publicado no site da CNN, aquele artigo de opinião, eles quiseram deixar claro, essa opinião não representa necessariamente a opinião da CNN. Ou seja, o artigo de opinião é responsabilidade do articulista que está escrevendo esse texto. Beleza? O que representa realmente a opinião de determinado veículo é chamado de editorial. Fechou? Maravilha? Curtiu? Corre lá pro Instagram que sempre tem post novo, tá? O que você pode fazer? Vai lá, independente de... Se tiver uma foto com a minha mãe lá, você comenta na foto assim, acabei de ver esse vídeo no YouTube. Só pra ficar sabendo, opa, olha, o cara acabou de assistir, já tá aqui. Comenta lá, mesmo que você já me segue? Vem ali na minha foto e escreve do nada, assim, ó. Acabei de ver um vídeo no YouTube. Fechou? Beijo, abraço, até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Valeu!